Fala galera, tudo bem? Bom, hoje é a nossa primeira aula de Direito Trabalhista. E hoje eu vou simplificar tudo para vocês. Seja você empresário, seja você trabalhador, de hoje não passa. Hoje você sai aprendendo o quê? Aprendendo a ler o seu holerite, aprender a saber se você está recebendo corretamente no seu patrão e você, empresário, a saber se o seu escritório de contabilidade está pagando os seus funcionários da maneira correta. Por quê? O maior índice de ações judiciais no âmbito trabalhista trata do assunto da falta de pagamento, do pagamento incorreto das verbas salariais e verbas indenizatórias. Então hoje vocês aprenderão o que é verba indenizatória e o que é verba de natureza salarial, quais as consequências delas, o que elas causam, o que você pode pedir e o que você não pode pedir. Vamos lá? Então, primeira coisa que você precisa saber: o primeiro tema mais importante para você distinguir, e aí a aula poderia acabar agora, 30 segundos. Para e pelo. Qual é a natureza das verbas trabalhistas? Se ela é para o trabalho, para que o trabalho ocorra de uma maneira saudável, de uma maneira boa, então a gente está falando de verbas de natureza indenizatória. Por quê? Porque para o sujeito trabalhar, ele precisa se transportar, por exemplo. Ele precisa se alimentar, por exemplo. Então, para que a pessoa mantenha a sua saúde, para que a pessoa se locomova, o trabalhador precisa receber essas verbas de natureza indenizatória. E a empresa deve pagar elas no sentido indenizatório. Já quando a gente está falando de verbas de natureza salarial, nós estamos falando de verbas que são pelo trabalho exercido. E aqui a gente tem um rol delas. O salário propriamente combinado, então eu pago R$ 1.000 para você trabalhar para mim de segunda a sexta-feira, é o salário, a gente chama isso de salário base. Então, pelo trabalho que aquele funcionário exerceu, ele vai receber um valor pactuado com a empresa. As horas extras, de maneira habitual, tanto as omissões, as gratificações adicionais, de salubridade, periculosidade, adicional noturno, tudo isso é pelo trabalho exercido, concorda comigo? Então, o rapaz que trabalha à noite, ele deve receber um adicional noturno. Por quê? Porque entre as 22 e as 5 da manhã, a gente entende que esse trabalhador tem uma degradação da saúde ao longo do tempo, em detrimento daquele que trabalha no diurno. Então, ele deve receber um adicional por conta desse trabalho. Vocês precisam entender, então, que na CLT, no direito trabalhista, nesse tipo de contrato de trabalho, tudo que é dado é tomado também. O direito trabalhista, ele dá alguma coisa e ele pede alguma coisa em troca, certo? Quando a gente está falando de verba de natureza salarial, o cálculo é diferente. Quando a gente está falando de natureza indenizatória, o cálculo é diferente. Então, quando você vai pegar o seu limite de ler, você está vendo lá salário base, hora extra e etc. Aí você vai lá e olha que o FGTS está sendo recolhido com base em outra quantidade. Ah, mas eu recebi aqui R$ 500, o meu FGTS está sendo recolhido em cima de 2.000, o meu chefe está me devendo R$ 500 por mês? Não. Isso se chama reflexo. Por quê? Porque tudo que remunera o esforço do trabalhador, ele é uma verba de natureza salarial. Verba de natureza salarial se espalha. Sempre lembre disso, principalmente os concurseiros. Verbas de natureza salarial sempre se espalham. Se espalham pelo quê? Pelo espelho. O que é espelho é reflexo. Reflexo de verba trabalhista é o nome que se dá a esses bonitos aqui, ó. O 13º, as férias, o FGTS, o INSS e o aviso prévio. Então, Paulo, eu não sei calcular meu 13º, eu não faço ideia de como que eu calculo meu 13º. Eu não faço ideia se meu padrão está pagando meu FGTS da maneira correta. Eu não faço ideia se o meu INSS está sendo recolhido. Quando eu fui mandado embora, o meu aviso prévio eu acho que está errado. Você vai aprender que tudo que é de natureza salarial é por conta do seu esforço. E se é por conta do seu esforço, deve ser calculado para fins de 13º, de férias, de FGTS. Então, quanto que eu tenho que receber de 13º? Você tem que receber de 13º o seu salário base. Se você pratica horas extras de forma habitual e não de vez em quando, de forma habitual, isso também integra. Então, eu recebo R$ 1.000 por mês.
Eu faço horas extras e todo mês eu recebo em média R$ 300 a mais de hora extra. O meu 13º ele vai ser R$ 1.000 ou o meu 13º vai ser R$ 1.300? Se você souber a distinção entre uma coisa e outra, você vai saber calcular a natureza da sua verba e, logicamente, chegar num valor correto. E aí você nunca mais vai ser enganado como ser empresário. Já você empresário, sempre vai pagar suas verbas dos seus trabalhadores de natureza salarial da forma correta. E aí o seu escritório de contabilidade nunca vai fazer algo errado, que vai te gerar uma ação judicial, e aí você vai tomar um processo, e aí você vai ter um fluxo de caixa prejudicado porque você teve que perder uma ação judicial para aprender uma coisa e outra. E você vai aprender aqui, certo? Então, verba de natureza salarial, lembre-se de esforço, lembre-se do trabalhador vendendo o seu tempo, a sua produtividade, a sua condição de trabalho, que é uma condição especial, uma condição que ataca a saúde, por exemplo. E aí o sujeito tem que receber insalubridade. Uma condição especial de trabalho é um risco de vida. Então, o trabalhador tem que receber uma periculosidade. Esses adicionais, eles também servem de cálculo para os reflexos das verbas trabalhistas. Lembrando, reflexo é o quê? Sempre que a gente fala de reflexo, lembra de espelho. Espelho reflete, o salário espalha, então a gente nem sempre tem que somar tudo para chegar naqueles resultados. Mas, Paulo, eu recebo o meu vale-transporte. O meu vale-transporte é habitual, meu empresário paga todo mês ele. Mas ele não é pelo trabalho, ele é para o trabalho. Então, para você chegar na empresa e trabalhar, o empresário tem que pagar o vale-transporte, opcional, obviamente, se o trabalhador quiser. Então, para você chegar no trabalho, você precisa receber o vale-transporte. Esse vale-transporte deve ser calculado no salário e você vai receber essa diferença no 13º? Não, porque é uma verba de natureza indenizadora. Então, para o sujeito trabalhar, ele precisou do vale-transporte. Paulo, eu não preciso me alimentar. Eu não tenho condições de comer com o salário que eu recebo. Então, eu vou receber ali o meu auxílio alimentação, o meu ticket de alimentação, que se não for pago em dinheiro ou espécie, ou não for incluído no Elite, ele também é uma verba indenizatória. E você não pode somar ela para fins de cálculo salarial. Então, lembre-se que sempre uma verba de natureza indenizatória ela serve para reembolsar uma despesa, para compensar um dano, para cobrir o risco ou para reparar uma perda. Além disso, vamos usar um exemplo aqui. Na diária, Paulo, o meu trabalhador precisa ir para Santos, ficar um dia lá fazendo o serviço, e ele vai voltar. É uma coisa que não é habitual. E para que esse trabalhador consiga executar esse trabalho lá em Santos, eu preciso pagar um Airbnb para ele, preciso pagar um hotel para ele, eu preciso levar esse cara até lá, certo? Então, todas essas verbas, elas vão ser incluídas no Olerite como forma salarial no seu trabalhador, e aí você vai ter que pagar uma 13º, férias, FGTS, diferente a mais? Não. Se o escritório de contabilidade colocou isso, você está pagando mais. Aí você está virando Papai Noel. A verba de natureza indenizatória, ela não serve para fins de cálculo. Então, lembre-se, foi para cobrir, reembolsar uma despesa e para reparar numa perda. O quê? O trabalhador colocou a gasolina no próprio bolso? Reembolsa. O trabalhador precisa ir para a cidade lá, efetuar um trabalho e precisou ficar no hotel? É uma diária. Isso não é verba de natureza salarial, isso é verba indenizatória. Então, essa distinção é muito tranquila. E aí tem algumas perguntas que você pode fazer para distinguir, para sempre saber que tipo de verba. Porque aqui a gente falou com alguns exemplos. Então, esse tipo de verba, ela paga salário ou paga uma despesa? Se paga uma despesa, é indenizatória. Se pagar salário, é salarial. Se chamar o salário de auxílio, muda na natureza? Então, se eu colocar um outro nome no Lenite, eu, empresário, quero dar uma de malandrão, e ao invés de pagar para o salário, eu vou colocar auxílio remuneração. Muda alguma coisa? Não. Porque no direito trabalhista a gente trabalha com o princípio da primazia da realidade. Não importa o que está escrito, importa a finalidade. Então, se você muda o nome dessas coisas aqui, a função não muda. Você tem que calcular da maneira correta. Evite uma ação judicial. Evite ser enganado pelo seu empresário.
sabendo a distinção entre verba de natureza indenizatória e verba de natureza salarial. Agora que você aprendeu, você nunca mais será enganado. E é assim que a gente simplifica o direito do trabalho. Muito obrigado.